Shea, então, vamos começar? Bora. Bora, Marcelo Shea, biólogo marinho. Bom, a gente preparou algumas questões em termos assim de apresentação, e a primeira delas é o Shea falar um pouquinho assim da formação profissional e de que forma ele aterrissou aí no universo da aquicultura. Bom, beleza. Giovanni, muito legal a oportunidade aqui. Realmente sou uma pessoa bem tímida, eu uso muito pouco os artifícios de exposição, mas acho que o momento é oportuno da gente usar, né, a situação que a gente está para discutir coisas, né, incentivar as pessoas a aproveitar o tempo. Bom, sobre a minha formação, eu sou biólogo marinho, né, eu me formei em 2005 e já fazia estágio na aquicultura durante a graduação. Eu fui estagiário aqui do Instituto de Pesca, primeiro em Cananéia, lá com a Edilico Pedro, na parte de peixe marinho. Depois eu vim aqui para Santos, fiquei na base de Santos com o Oscar. E aí eu trabalhava mais com alimento vivo, na área um pouco mais de carcino. E eu fui para a FURG fazer, terminei em 2005, né, a graduação, e fui para a FURG fazer a pós-graduação. Então, eu fiz um mestrado e doutorado lá, então comecei em 2006 e fiquei até 2012. Tive dois intercâmbios durante a pós-graduação. Em 2008 fui para a Virginia Tech, fiquei um tempo lá trabalhando com recirculação, com bijupirá. E em 2009 eu fui para a UNAM, na Nacional Autônoma do México. Fiquei um semestre lá, trabalhando com reprodução de espécie nativa lá. Depois, acho que de formação, basicamente isso. Eu terminei o doutorado em 2012 e, por incrível que pareça, na minha formação não tinha nada formal envolvido equipamento e infraestrutura. Foi uma coisa que veio em paralelo. Não comecei a trabalhar com isso como a minha área de formação. Então, eu trabalhei com microalga, trabalhei com ômega 3, imunologia, desenvolvimento embrionário de peixe, né? E a parte, acho que era isso que eu ia fazer esse gancho, Vânia. Eu comecei a entender de operação de sistema, porque eu precisava de fazer as instalações, montar os experimentos. Gostava de aquário desde muito, muito, muito novo. E, obviamente, fica meio que automático você entender, né, ligar os pontos e se interessar por montar estrutura, essas coisas. Shea, e é um desafio talvez para um biólogo se especializar em engenharia, né? Porque o teu Uhum. trabalho, o teu dia a dia é engenharia pura, eu imagino, o trabalho da Altamar também. Esse foi um dos principais desafios teus? Foi, na verdade, dois desafios. O primeiro, que hoje realmente eu já não atuo diretamente como biólogo há um tempo, né? Acho que eu me considero já aquicultor há bastante tempo. E hoje a minha operação rotineira foram dois desafios. Um, a parte de engenharia, né, inteirar nas disciplinas necessárias para essa parte técnica, né? Por quem faz a formação de biologia, e mesmo na aquicultura, a gente não tem aula é o básico Sim. de construção de viveiro, né? É o básico ali. Então, assim, aeração, bombeamento, tudo isso é coisa nova. E outra coisa que foi super difícil, e na verdade é um aprendizado tanto na parte de engenharia quanto na parte por causa da empresa, é gestão, né? Foram os meus maiores desafios, assim, são as coisas que eu venho gastando mais energia, né? E como é que surgiu a ideia de se especializar em sistemas de recirculação e com o surgimento também da Altamar, assim? Foi depois do teu doutorado, depois de 2012? Não, foi assim, ó. Quando eu sempre fui assim, eu gostei da área da ideia de empreender, tá? Acho que isso realmente eu já gostei desde mais cedo. Mas eu não tinha bolsa na pós-graduação, né, Giovanni? Nem no mestrado e no doutorado eu tive bem pouca bolsa. A bolsa foi um período bem, sim, reduzido. Eu acho que mais ou menos durante os 4 anos de doutorado tive bolsa, acho que por 2 anos, um pouco menos, um pouco mais, assim. Então eu acabava fazendo era montar a estrutura, oferecer serviço de forma de me ajudar a me manter, né? E aí foi meio que automático. Durante a pós-graduação eu já comecei a trabalhar, né, com a parte de montagem, a parte de estrutura.
E quando eu terminei a pós-graduação, eu vi a oportunidade de pensar, pô, eu tinha ficado um tempo lá nos Estados Unidos. Vi como que era a indústria, né, lá americana, vi como que era a indústria mexicana, que está perto dos Estados Unidos, então é melhor que a nossa, na época, pelo menos. E eu falei, bom, tem uma oportunidade eu sair da academia e ir para a indústria, e não diretamente com produção, mas ir para os bastidores. Porque era muito fácil estar nos Estados Unidos, lá precisava de alguma coisa no laboratório, eu abri um catálogo de um dos fabricantes, né, possíveis e pedia, estava no dia seguinte o material lá. Tinha um especialista para atender a gente. Então eu falei, bom, acho que era uma boa oportunidade de negócio para fazer no Brasil. Bacana. Não é o caminho natural de alguém que fez pós-graduação, mestrado, doutorado, abrir uma empresa, empreender. Mas talvez é um caminho muito para se pensar, muito necessário hoje para o estudante de pós-graduação no Brasil, né? E para o estudante de graduação de maneira geral no brasileiro aí. Eu acho que isso tem mudado, mas é verdade. Eu, quando estava no final da graduação, eu comentava com meus amigos que eu ia fazer após, né, o mestrado e tal, e que tinha vontade de fazer um doutorado. O pessoal falava, mas você quer ser professor? Né? Eu acho que a pós-graduação, no caso do estricto, né, você não sai de lá um professor, você sai de lá um pesquisador. Sim. E é que a gente está acostumado como a estrutura no país é montada, estabelecida, que o cara com a pós-graduação vira professor. Mas, na verdade, você sai de lá pesquisador. E acho que quando a gente pesquisa, qualquer indústria de qualquer área, ela precisa de um pesquisador. Sei lá, Coca-Cola, o cara que faz pneu, precisa fazer pesquisa, né? Pesquisa e inovação é o que faz as empresas crescerem. Então, na verdade, isso me serve bastante, porque quando eu saí da pós e fui abrir a empresa, eu falei, bom, eu podia trabalhar com coisas mais simples ou ir para estruturas mais complexas, que demandariam P&D, né, pesquisa e desenvolvimento, e conseguir ter um outro resultado. E foi mais ou menos por aí que eu fui trilhar. Então, já para entrar na questão da Altamar também, a gente pode dizer que é uma empresa que tem como base um cara que tem um grande conhecimento de aquicultura e de projeto de engenharia, e quer dizer, não é uma empresa importadora de pacotes prontos para comercializar no Brasil, muito pelo contrário, é uma empresa de desenvolver produtos para aquicultura e soluções pontuais para questões do nosso país, de universidades, de empresas, enfim. É uma mescla, Giovanni, porque assim, se a gente tivesse uma estrutura de operação mais competitiva no país, eu acho que hoje a gente importaria mais coisas assim, do que a gente faz no dia a dia, do que a gente trabalha hoje só com a minha operação hoje. Minha operação hoje ela me envolve importação direta. Então, por exemplo, ontem chegou um container para a gente, né, importação nossa. Então, tem coisas que envolvem montagem, que a gente pega componentes de vários fornecedores no país ou não, e monta um sistema aqui. E tem coisas que a gente faz do zero. Então, o que a gente procurou fazer, na verdade, é agregar soluções. E a gente decidiu, na verdade, eu me reconheci um tempo atrás, né, como uma equipe, da seguinte forma. A gente é uma integradora. Tá? E eu fui ver isso fora do país. Quando eu estive recentemente nos eventos nos Estados Unidos e na Europa, e aí, quando eu fui conversar com os fabricantes lá, ele falou, você é o quê? Né? Você é fabricante, você é integrador? Eu falei, pô, integrador. Eu falei, não, verdade. É uma expressão que a gente ainda não usava aqui. É pouco Isso, no né? país. Porque eu pego componente de automação de um fornecedor, eu pego hidráulica de outro, eu pego bomba de outro, coisas que a gente... Aí tem soluções que são próprias, que a gente desenha, resolve na empresa, e acopla isso tudo junto e faz virar um sistema. Né? Então, hoje, acho que a melhor definição que eu tenho encontrado é como um integrador. Mas envolve um pouco de indústria. Tem coisas que são nossas, né? Ultravioleta, os skimmers, né? Alguns outros equipamentos que são começo, meio e fim na Altamar. Bacana. Tem uma questão que a gente apontou aqui também. Só vamos cuidar para não esquecer de nenhuma solução. A pergunta é quais são as principais soluções que a Altamar possui para a aquicultura? Hoje, nossa operação, a gente fala muito de recirculação, né, quando fala da Altamar. E recirculação é um dos temas
que a gente usa, né? Que a gente atua. Porque a gente trabalha bastante com sistemas de captação de água, né? Por exemplo, laboratório de camarão, réptil de peixe também, né? De bivalve também, qualquer um tema que seja. A parte de controle térmico, aquecimento e resfriamento, muitas vezes isso não é uma recirculação, é simplesmente um processo na operação da empresa. E recirculação, sim, bastante, daí de formas diversas. Seja uma estrutura de pesquisa, né, sei lá, um centro que quer pesquisar, trabalha com genética, ou outro que trabalha com ecotox. Né? Por exemplo, a gente tem fornecido bastante coisa de automação para o pessoal de ecotox. Esse último ano, a gente forneceu uns 3, 4 sistemas que o pessoal vai dosar alguma coisa na água lá e não há uma recirculação, os tanques são estáticos. Né? Mas envolve ter que planejar para aquilo ficar enxuto na operação. Sei lá, vou dosar CO2 na água. Ou, Legal. alguma, sei lá, vai ter uma dosadora controlando uma concentração constante de um químico lá, sei lá. Shei, voltar ali para a questão então que falou de captação de água, isso envolve desde a parte de dimensionamento, a escolha de bomba, motor, como é que funciona isso e qual Sim, escala? Seria para uma grande fazenda de camarão? Seria para mais a nível laboratorial? hoje, Giovanni, a gente está mais focado para as demandas de aquicultura ou outras coisas com animais aquáticos que demandem mais tecnologia, tá? Então, por exemplo, sistema de captação de uma réptil, mesmo que seja que é difícil falar grande ou pequeno, mas vamos falar que seja uma demanda de, sei lá, 200, 300 metros cúbicos hora, tá? Ou até um pouco mais. Eu tô falando isso porque é meio que usual, né? Uma capacidade dessa. Então vai dimensionamento da motobomba, né? A seleção dela, e é uma disciplina totalmente à parte. A motobomba é um bombeamento de água, é uma disciplina complexa. Então, desinfecção da água, né? Retenção de sólidos, de captação de entrada. Se eu vou fazer desinfecção e de que tipo, né? Ou seja, eu estou numa região que tem mancha branca, né? Que é normalmente o que o pessoal mais pede, né? Eu tenho problema. Não, meu problema não é nem do tratamento da captação por causa de mancha branca, mas é porque eu tenho problema de variação de salinidade, né? Então eu só posso captar em tais tipos de maré. Então eu preciso pegar muito naquele momento, né? Ou uma outra coisa do tipo. Então a ideia é pegar junta todas essas disciplinas, né? Filtração, bombeamento, hidráulica, né? Quais são os processos de infecção, quanto de água vai ser armazenado, ou seja, a minha operação consome, sei lá, 100 metros cúbicos por dia. Então, eu vou fazer uma captação para armazenar depois só 100 metros cúbicos? Não, você tem que planejar, né, que uma bomba pode parar e eu preciso ter armazenamento para um período X de ressalva. Então, muitas vezes não é o equipamento em si, mas é como combinar, né, como configurar isso. Eu acho que a diferença, né, no que a gente tem feito é exatamente isso, não o equipamento em si, é como eles estão acoplados, né? Acho que é uma Bacana. pergunta, né? Isso. E um pouquinho também sobre aquela questão que tu comentou do controle térmico. Então, são sistemas que eu preciso manter uma determinada espécie de peixe a 26 graus. Ok. Então, é uma solução tanto de aquecimento quanto de resfriamento, enfim. E isso, eu sei que isso já está integrado hoje, a gente pode controlar isso da tela do celular, eu sei que vocês têm Isso. essa tecnologia. Falar um pouquinho disso que é bem bacana também. Então, assim, ó, as pessoas, isso eu vou fazer um gancho com recirculação, porque normalmente as pessoas pensam em recirculação porque a pessoa, às vezes, a fazenda, sei lá, a estrutura não tem água, acesso à água. E muitas vezes o problema não é esse. Muitas vezes, por exemplo, vocês aí que estão em Santa Catarina, você trabalha com um varamei, né? Ou seja, você tem um inverno bem, né, marcado e trocar água para você no inverno é complicado. Então, o que a gente acaba fazendo nesse momento é pensar em recircular, mas não porque você não tem água, mas simplesmente cada vez que você troca a água, você joga água quente fora e entra com água fria. Hum, Então, assim, é uma recirculação clássica? Não, não é. É uma recirculação voltada para eu diminuir a minha demanda de troca com a de temperatura, tá? Então, assim, é possível a gente dimensionar sistemas para aquecimento e para resfriamento.
Normalmente, isso, uma equação básica é quanto de calor eu preciso, né? Quanto que eu perco nessa substituição, e a gente vai balancear qual que é o gasto, né, disso que é viável para a operação. Ou seja, se para a mesma fazenda, vamos falar que você tem uma fazenda idêntica sei lá, você tem uma fazenda e o teu vizinho tem uma fazenda igual do lado. Ah, mas o vizinho fala, ah, não, minha matriz energética é mais barata que a do vizinho, então eu posso trocar mais água e aquecer, o outro não. Então é uma coisa que tem que ser sempre customizada, né? Bacana. Shea, pensando em fazenda, talvez mais focado assim para uma fase primária, um berçário, um pré-berçário, Uhum. em estufa, volumes aí a partir de 1.000 metros cúbicos até 5.000 metros cúbicos. Essa é a ideia mais ou menos que talvez teria viabilidade econômica para se pensar num sistema como esse? Você está falando de recirculação ou da parte de aquecimento? Eu estou falando de um sistema para uma região subtropical como a nossa, mas que tenha que trocar parcialmente água, sistema semi-estático, talvez, Porque a né? recirculação, Giovanni, a gente também tem uma, um entendimento que não é o correto. Porque quando a gente fala em recirculação, eu não falei que eu não vou trocar nada. Eu só estou falando que eu vou trocar menos. O quanto menos, né? Vai depender. Tem lugar que troca 100% de água por dia e tem recirculação. Por quê? Porque se ele Uhum, não tivesse recirculação, ele teria que ter trocado 700 vezes, né? Ou seja, 700%. Então, ele diminuiu, mas não é uma recirculação que você fala, quase não trocou água. Não, eu troco menos. Então, no caso, por exemplo, para camarão, eu sei que o biofloco está super em alta, né? É uma forma também de recirculação, mas eu tenho observado duas coisas. Uma é, matérias, né, de profissionais fora do país começando a dar ok, ou seja, de viabilidade para fazendas menores em recirculação, que é uma coisa que um tempo atrás eu acho que eu não viria, sei lá, uns 3, 4 anos atrás isso era coisa inviável. uhum. E outra coisa, entrando vai na minha recirculação, assim, a notícia que teve agora no final do ano da ICP lá, a gigante tailandesa, que vai passar toda a operação de vai no meio deles para recirculação, é uma carteirada, né? Quando a gente fala, ou seja, se alguém Sim, muito grande está migrando para recirculação, eu tenho que pelo menos parar para prestar atenção, né? O que está acontecendo aqui? perfeito, perfeito. Eu lembro dessa notícia e lembro que vocês noticiaram também na Uhum. empresa, né, na Altamar na época. Mas agora é exatamente nesse conceito de recirculação um pouquinho diferente que você está comentando, né? Não quer dizer que seja 100% fechado, mas é uma empresa de camarão gigantesca implementando alguns conceitos de recirculação para melhorar a produtividade dela. Mas eu acho que isso é porque a gente pensa em recirculação, a gente pensa nas fazendas de salmão. Uhum, Ou seja, aquela água super clara, tal, tal, tal. E eu acho que não. A gente vê aquele modelo, e esse é o mais divulgado, porque ele é o mais antigo para as espécies que trabalhavam. Então, o sistema de recirculação que vai acabar se estabelecendo para camarão, ou para tilápia, ou para, sei lá, outra espécie qualquer, ele não necessariamente vai ser o mesmo standard. O que a gente precisa garantir é a qualidade de água. E a qualidade de uhum, água que aquele animal demanda. Né? Uma tilápia não tem a mesma exigência de qualidade de água do que um salmão, ou uma truta. Então, a gente uhum, tem essa flexibilidade de falar, bom, eu posso manter o oxigênio a 3, eu posso manter minha amônia a tanto, né? Eu posso ter mais sólidos na água. Então, isso tudo já... Ou seja, mas qualidade de água limpa vai matar um peixe? Não, não vai. Mas fica muito uhum. mais caro, né? Então, acho que o conceito a gente precisa começar a entender são os fundamentos do que é recirculação. E aí acho que fica mais fácil, né? Não pensar que vai ser sempre aquele pacote igual que a gente vê na internet, quando você procura lá no Google, procura uma imagem, vai achar aquela imagem. Não, nem sempre vai ser isso. Sim. Ou assim, vamos falar de uma aula clássica de recirculação para graduação, que é o decantador, filtro mecânico, filtro biológico, skimmer, o SAMP e o retorno. Na verdade, lá na prática, para uma fazenda de camarão, não vai ter bem isso. Aí, Talvez sim, mas o que vai mudar são as proporções muitas vezes, Giovanni, porque assim, as disciplinas elas continuam sendo as mesmas. A gente precisa de tratar, né, remoção de sólido. Preciso tratar a remoção de nitrogenado. Preciso fazer oxigenação. Ou seja, primeiro que vão ter variações de como fazer cada um desses processos, né?
E outra coisa, quais são as demandas de cada um desses processos nessa espécie-alvo, né? Como eu Uhum. falei, acho que a tilápia e o salmão é um ótimo exemplo, né? Um é de água super fria, outro é de água super quente. Um é bem sensível ao nitrogenado, outro é bem resistente. A questão de sólido, né, suspenso na água para um funciona do jeito, né? O salmão é exatamente o oposto da tilápia. E obviamente, se você botar a tilápia no sistema do salmão, né, com exceção da temperatura, a tilápia vai estar feliz? Vai, né? Agora, se você botar o salmão, né, na água da tilápia, ele vai estar bem? Não, ele não vai estar legal. Mas isso quer dizer que eu consigo diminuir o tamanho da produção dos equipamentos para a produção de tilápia em recirculação e ter um sucesso. Mesma coisa no camarão, que é um animal que vai muito bem também em água com bastante sólido. Sim, sim. Ó, tem duas perguntinhas aqui do pessoal. Pessoal, a gente atingiu a marca de mais de 100 aí pessoas nos assistindo, muito bacana, né? Uma honra, obrigado. E tem duas perguntinhas. A primeira delas, Biel Rodrigues, como está o mercado para essas empresas que atuam nesse setor da aquicultura? Falar um pouquinho do setor aí, Shea, mercado para empresas como a Altamar. Tá, assim, ó, eu tenho visto que tem surgido empresas novas. Eu acho isso empolgante, porque, né, falo assim, não somos os únicos malucos, né, querendo fazer isso. E eu acho que quanto mais pessoas, né, mais empresas estiverem envolvidas na nossa operação, mais rápido as coisas se desenvolvem. Eu acho que agora que a gente está começando a ter uma profissionalização, né? Ou seja, a agricultura começou realmente a ter especialistas em cada um dos segmentos, a gente vai começar a ter um aumento desse mercado. Não só porque tem a empresa X ou a Y, simplesmente porque hoje você quer falar de nutrição, você procura um especialista em nutrição, tu quer falar de equipamento de qualidade de água, você tem um especialista sobre isso, patologia tem um especialista nisso, e aí tem também um especialista na parte de infraestrutura. Bacana. Deixa eu tentar linkar uma pergunta que a gente tinha já tinha anteriormente, seria quais as principais aplicações do RAS? E veio uma pergunta do Anzol Pescados, qual o volume ideal do filtro para recirculação, em termos percentual? Então, assim, depende de qual filtro, são vários, né? Então, de repente, tu falando um pouquinho das principais Então, aplicações, volta na primeira lá, então, qual que é? quais são as principais aplicações dos sistemas de recirculação? Então vamos lá. Então, o clássico, que é diminuir a demanda de água, tá? O que a gente sempre, a primeira coisa que vem à cabeça quando a gente pensa em circulação é diminuir a dependência, né, por água. A segunda é eu conseguir ter controle de produção ao longo do ano. Ou seja, quem está em Santa Catarina, eu quero produzir tilápia ou varamei ou outra espécie mais, né, de temperatura mais alta, ou às vezes de temperatura mais fria. Porque você também sofre no verão, se você fosse produzir truta, Sim, você sim. teria o contrário. Então, eu tenho estabilidade ambiental. Outra coisa, vamos falar assim, não só de engorda, mas, por exemplo, mexo com reprodução e o meu peixe, a espécie tem uma reprodução anual, se eu consigo operar em recirculação, eu consigo fazer com que os animais de inverno desovem no verão, porque o ciclo dele, né, vai ser invertido. Então, eu consigo fazer com que o laboratório não pare. É uma estratégia de operação, a recirculação permite isso. Controle de patógeno, né? Eu acho que é o que está muito em alta em várias espécies agora. Se a gente para pensar nessas empresas de tecnologia, de genética, né? A gente tem visto que todas elas, em algum momento, eles colocam os animais em recirculação, né? Uhum. Porque você tem um controle sanitário muito mais alto do que você tem uma troca de água aberta. Controle térmico, né? A gente falou, ambiental, operação, densidade de estocagem também, né? Normalmente se liga bastante a circulação a alta densidade de estocagem, isso é uma coisa que acontece de verdade. Não vale a pena você gastar uma infraestrutura para recirculação se você for manter uma densidade baixa. Então, Uhum. trazer produção para perto do centro consumidor é o que tem acontecido aqui, por exemplo, em São Paulo. Né? Tem surgido bastante fazenda de camarão no interior. E eles vêm buscando essa proximidade, né? Ou seja, onde camarão é caro, eu vou produzir camarão lá. Bacana. São várias, hein?
É. Várias aplicações e possibilidades. Vamos amarrar com a quinta pergunta, então, já que existem várias aplicações, várias vantagens da utilização de sistemas de circulação. Por que que ainda não existem sistemas comerciais no Brasil para produção de peixes de corte, né? Ah, a gente tem uma situação ímpar no mundo, né? O Brasil é um país que tem muita água, né? A gente junta uma situação de ter um país com uma geograficamente muito ampla, a situação amplitude térmica, né, do clima, e várias espécies nativas nessas regiões, né, apesar inclusive da tilápia, né, como eu nem conto, o bicho vai bem em praticamente qualquer situação. Então, assim, tem muita água. A legislação ambiental não é das mais severas. Eu sei que o pessoal reclama, e boa parte das reclamações, das queixas, elas estão corretas, mas a gente ainda não passou, né? Tem lugares muito mais severos que o Brasil, questão Sim. ambiental. Então, são coisas que se somam, que inviabilizam projetos de produção industrial, vamos falar assim, recirculação. Acho que eu tenho acompanhado bastante, por exemplo, uma empresa, acho que é a Atlantic Sapphire, eu acho, na Flórida, que instalaram uma engorda de salmão gigante na Flórida. Né? Ou seja, peixe de água fria, precisa de tanque grande, tempo de crescimento grande, mas também um peixe de alto valor agregado. E na Flórida, por quê? Porque está perto do mercado consumidor e longe de qualquer outra fazenda que possa, né, transmitir patógeno para eles. O Brasil, acho que a gente não está nesse momento ainda. Acho que vai chegar, né, em algum momento. Agora, com que espécie, também eu não consigo bater o martelo e falar. Varamei, provavelmente. Né? Acho que já está acontecendo. É uma questão de ajuste dos sistemas que as fazendas aqui no interior estão fazendo. Agora, para as espécies de peixe, pirarucu é uma boa, peixe bem, né, resistente, mas assim, bateu o pé. Falei, é esse aqui que a coisa vai andar. Na garopa tem um projeto bom aqui na Ilha Bela, né, uma espécie com Uhum. potencial econômico fenomenal. Teria por aí, mas a coisa está indo para cá, acho que a gente ainda não tem né? A tilápia seria um bom candidato, mas se produz tanta tilápia em outros métodos que eu não vejo ainda tão cedo ela indo para a recirculação, né, como principal. Você comenta também o preço de mercado das espécies que o país mais Sim, produz, né? Tilápias, peixes redondos, carpas, enfim. Talvez se tivéssemos uma produção de garoupas, outros peixes marinhos com alto valor, o que será a que gente remuneraria? observa, só te interromper, Giovanni, o que eu observo é que as espécies que têm recirculação bem estabelecida, no geral, elas obedecem duas coisas. Ou ela tem um alto valor agregado, tá? É uma espécie já de alto valor, então salmão, uma truta, um banamê e tal. Ou ela não é uma espécie assim super cara, mas ela é cara na região. Então, por exemplo, é Uhum. mais fácil você encontrar uma tilápia em recirculação numa região fria da América do Norte ou na Europa do que você, né, achar talvez truta lá. Né? Que truta não vale a pena porque realmente o pessoal produz já. Mas é uma coisa que a tilápia chega cara lá para eles. Uhum. Uhum. O que é barato para a gente, né? O que é exótico para a gente é caro, né? E o que é nativo é mais barato. Então tem essa inversão aí de espécies, né? Beleza, vamos para mais algumas perguntas aqui. É, uma que vai nessa linha, ó, do Egberto Murari. Como é a resposta do Haas? Em países tropicais, maior temperatura propicia um maior brote patológico? Normalmente temperaturas. É que assim, acho que todas as espécies têm seus patógenos. Então, normalmente, no geral, no meio ambiente, temperaturas mais altas, a gente tem mais de tudo, né? Mas normalmente essas espécies também são mais resistentes. Então, assim, agora eu tô falando como biólogo, né? Sim. Então, assim, não necessariamente. E muitas das doenças que a gente encontra na agricultura não se refletem no meio ambiente. Porque a condição de produção
faz com que o patógeno se estabeleça. Então, os patógenos que vierem acontecer com a espécie que a gente esteja produzindo ou planejando produzir, muitas vezes que ela vai acontecer na situação de produção, ela não vai acontecer numa região selvagem, né? Bacana. Vamos a mais uma, várias perguntas, ó, super legal. A próxima. Já utilizou o sistema de remoção de nitrogênio com bactérias que produzem nitrito, oxirredutase para reduzir nitrito? Não entendi a pergunta. Se já utilizou sistemas de remoção de nitrogênio com bactérias que produzem nitrito, oxirredutase, bactérias oxirredutase para reduzir nitrito. Também não. RN e tal. Se puder refazer a pergunta, a gente lê novamente, tá? Ronaldo Yamada, um dos benefícios do RAS seria o reuso de mais de 90% da água. Qual seria o tempo de retenção recomendado para filtração de água? O que seria o tempo de retenção? Acho que é a taxa de recirculação. Seria isso? Talvez a taxa dentro dos tanques, né? Quanto Assim, ó. Acho que uma das coisas assim que a chave da recirculação, a recirculação ela é uma coisa que eu ando debaixo do braço seria a nossa Bíblia, né? É o balanço de massas, tá? Ou seja, qual que é a minha taxa de renovação, ou qual que é o tamanho do meu fluxo, né? É assim, no tanque a gente tem os animais lá, os peixes, os camarões, sei lá. Eu tenho um sistema anexado que trata a água desse tanque. O alimento está sendo ofertado no tanque dos animais. Então, desse tanque que entra lá, entra dieta, né? Os animais vão excretar amônia, eu vou ter fezes e resto de ração, né? Não consumido. E aí eu preciso balancear, ou seja, quanto que o meu sistema de filtragem vai ser capaz de remover de cada um desses tópicos aí, né? De nitrogenado, né? Fezes e resto de comida. Para devolver, né, para o tanque e manter os níveis aceitáveis desses parâmetros. Então, essa taxa ela é demandada de acordo com o animal que eu estou produzindo, né? E também com o equilíbrio de qualidade de água que eu mantenho. Ou seja, se eu manipulo o pH, eu diminuo a toxicidade da amônia, beleza. Então, talvez no pH mais baixo, minha taxa de renovação possa ser mais baixa. Uhum. Tá? Então, o balanço de massas é que me dita. Hoje em dia, para a gente, quando a gente recebe uma demanda, o que eu vou fazer é isso. Eu vou perguntar, as perguntas-chave são: qual é o volume? Quanto entra de ração e quanto entra de proteína nessa ração? E qual são os níveis de nitrogenados aceitáveis para o produtor? Ou seja, eu posso manter 2 miligramas de amônia. Então, não tem por que eu montar um sistema para manter 0 de amônia, que eu vou gastar mais energia elétrica, né, em movimento, se o animal vai bem em 2. Perfeito. É aquela questão dos sistemas não serem para a produção de peixe de corte, digamos assim, e não a parte ambiental, que depois a gente vai conversar bastante. O sistema ele não precisa ser tão estético e nem manter níveis altíssimos de qualidade de água. Na verdade, são níveis toleráveis para aquela espécie X. Da mesma forma que é uma fazenda um viveiro de terra. Perfeito, perfeito, perfeito. Tá? O produtor ele pega um viveiro de camarão, sei lá, de tilápia aqui no Paraná. Ele vai lá, olha o parâmetro de quantidade de água dele. Ó, o oxigênio está dentro da minha faixa aceitável? Tá. Nitrogenado? Tá. Tô bem. Transparência, enfim, pH. É a mesma coisa. O que muda é que a água que ele troca, que ele descarta quando a água não tá legal, né? E ele não consegue corrigir, sei lá, o aerador não foi suficiente para sustentar o oxigênio que eu quero, porque a DBO tá muito alta. Ele vai lá e troca a água. A gente também, só que eu coloco num sistema de reciclagem. Tá? Ok. É a mesma coisa. Tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu baixar. Luan Rocha. Acha que tambaqui é viável ser cultivado em recirculação? Eu acho que sim, do ponto de vista manutenção dos animais,
Mas quando a gente pergunta da parte econômica, eu sempre vou bater o pé. Ó, é custo de produção quanto o valor do animal, né? Do quilo dele. Então, ou seja, infraestrutura, obviamente que vai mudar se eu tenho um animal mais exigente com menos exigente, mas a tendência é que sempre seja melhor com a espécie de valor agregado mais alto. Sim, sim. Tá? Ajuda, no caso dos peixes redondos, ajuda um pouco a questão deles terem uma exigência proteica mais baixa, pelo menos para dimensionamento dos biológicos, enfim. Nem só isso, para a ração também, porque ó, na operação, obviamente, eu estou gastando energia elétrica, mas eu também gasto dinheiro com dieta, né? Ou seja, Sim. eu preciso enxugar custo, né? E tem também outros métodos aí, que a aquaponia, por exemplo, mesmo que parcialmente, ou outro tipo de multitrófico aí, para conseguir reaproveitar e ter um equilíbrio melhor de finanças. Sei lá, botar, no caso de peixe jogador, sabe, botar um tanque com macrobráquio, né? Eu acho que num país como o nosso, com as espécies que a gente tem, são configurações que eu pensaria com carinho. Bacana. Aquela pergunta voltou? Na verdade, é um sistema de remoção de nitrogenado em sinergismo com bacilos que degradam nitrogênio. Talvez aí probiótico, de forma geral, utilização de probióticos em raça. Assim, essa parte é uma coisa que eu não tenho muita experiência, mas eu tenho colegas que trabalham com probiótico e eu sei que eles falam que que o uso probiótico dá resultado com alguns nitrogenados e tal. Eu acho positivo, mas uma coisa que eu tenho que pensar é que eu vou ficar dependente, no caso eu tiver que comprar esse produto, para manter a qualidade de água. Ou seja, você não gasta talvez um investimento menor no começo, mas ele passa a ser constante. No caso do filtro biológico clássico, o meu gasto posterior é simplesmente correção de alcalinidade. Bacana, bacana. Tem uma pergunta aqui, ó, se essa live vai ficar gravada. A princípio, sim, tá, pessoal? A princípio, a gente vai conseguir gravar para depois disponibilizar no nosso canal, no YouTube. Até porque eu tenho certeza, uma pergunta como essa aparece, porque o tema, além de ser legal, ele tá bem técnico, hein, Fê? Então, a gente precisa ouvir de novo. Tem algumas coisas que Tá bom, tá bom. precisa fazer algumas anotações, precisa ouvir novamente. Então, vai ficar gravado sim, tá, pessoal? Quais são as principais e mais eficientes mídias utilizadas em biofiltro? Tá. Hoje em dia, o que eu mais tenho utilizado, e na verdade não sou eu acho que o que mais tem utilizado de forma geral, são as mídias fluidizáveis. Tá? O que elas têm? Existem vários fabricantes de vários formatos, várias especificações. O que elas têm em comum, tá? A capacidade de se manter em suspensão na água. Na suspensão, não digo boiando, né? Ou seja, se fluidizando, né? Se movimentando. A vantagem dela se movimentar é que o biofiltro ele é uma superfície como outra qualquer que poderia ser no sistema. Tá? Então, quando eu vou dar aula disso, nas oportunidades, eu poderia pegar uma placa de vidro de 1 por 1 e eu vou falar, essa placa de vidro por 1 por 1 tem 2 metros quadrados. 1 metro quadrado de um lado, outro metro quadrado do outro. Eu tenho 2 metros quadrados disponíveis para estabelecimento de bactéria, de biofilme ali. A vantagem, né, de um material estático, né, no caso um vidro, uma placa, outro material qualquer, ou essas mídias fluidizáveis, é que a mídia ela acaba se chocando uma contra as outras o tempo inteiro, de forma que eu nunca tenho um biofilme em excesso. E aí, qual que é o excesso, né? Aí, ano retrasado agora, eu fui fazer uma visita na Cermaq lá, que é uma gigante de salmão lá no Chile, e a planta já tinha alguns anos, eles usavam uma mídia biológica que não era fluidizável, tá? Ou seja, existem outras mídias, e são boas? São também. Então, no caso, eles usam um sistema que chama BioBlock. Imagina como se fossem vários blocos de plástico porosos empilhados dentro de tanques. Sei lá, vamos chutar que tenha 200 metros cúbicos cada um, sei lá. E nessa visita, o técnico lá estava lavando, o tanque estava vazio, então a mídia estava toda exposta,
e eles estavam lavando com pressão a mídia. Aí eu falei, Tá. por que vocês fazem isso? Ele falou, a gente faz um sistema de rotacionado aqui. A gente tem, sei lá, 5, 6 reservatórios desse para esse sistema, e a cada semana eu lavo um. Por quê? Eu tiro o excesso de biofilme. Quando o biofilme, vamos assim, dar uma parada no cabelo, vamos chamar assim, né? Dar uma parada na grama, o Sim. biofilme cresce muito mais rápido. E ele tem uma capacidade muito maior, nesse caso, de oxidar nitrogenado, do que ele teria se tivesse ficado lá sem manutenção. Então, agora, por que eu, no geral, eu prefiro o fluidizável? Porque eu não teria esse trabalho, né? Ele acaba acontecendo de forma automática lá, né? Espontânea. E eu consigo conservar uma mídia com biofilme interno. Então, tem vários formatos. Tem formatos hoje em dia de chips, esfera, anéis. Eu tenho nas feiras fora do país, assim, e eu vejo, assim, que às vezes o mesmo fabricante tem 10 tipos diferentes. Tá? Então, isso vai depender. E às vezes ele consegue fazer o mesmo formato, né, com a mesma superfície específica, mas com densidades diferentes. Ou seja, uma é melhor para água doce, outra é melhor para água salgada, ou passarela de 15, ou essa daqui precisa de uma aeração mais fraca, ela já movimenta. Então, acho que várias disciplinas de operação, né, de recirculação estão disseminando dessa forma. Perfeito, perfeito. E imagina o trabalho enorme de limpeza, né, dessa empresa. Porque o Cara, fluid design ele se limpa automaticamente, como tu comentou, né? Eles se chocam e não acumula muito biofilme, digamos e assim. eles falaram lá, por que vocês usaram isso? Quando a gente planejou a operação, estou falando da Cermaq. A Cermaq é a segunda maior empresa de produção de salmão do mundo. Tá? Ele falou, quando a gente planejou essa fazenda, a gente não tinha muito conhecimento desse tipo de mídia. Ou seja, eles demoraram, sei lá, 2 anos construindo a fazenda e depois começaram a operar. Ou seja, você tem um tempo de planejamento, um tempo de construção para começar a operação. Então, se você demorou 4 anos fazendo isso, quando tu inaugura a fazenda, você está 4 anos defasado. Né? Eu tenho me envolvido bastante com a parte de projeto e a gente tem visto isso. Ou seja, a coisa leva um tempo. Você vai planejar com o que você tem de melhor hoje, mas quando você vai operar, às vezes aquilo já não é o melhor. Né? Perfeito. Várias e várias perguntas. Tem Vamos uma lá. aqui, ó, que eu tô vendo do BioBlock. Ele pode, quando ele usa como trickling filter, né? Como, ou seja, ele estático, que nesse caso, que foi perguntado aqui, que é o caso da fazenda lá, ele está submerso. Então, ele não é desgaseificação. Ele é desgaseificação quando a mídia está exposta e a água passa por ele com ar atmosférico. Aí seria. Uhum. Né? Uhum. Aí pode até, inclusive, ambas as funções, né? Tanto filtro biológico quanto troca de gases. Ó, Fontes Davi perguntou como remover o nitrito da água. Qual produto? Filtro biológico. Filtro biológico. Filtro biológico. Uma que também tem a ver, Luan Rocha. Você tem um protocolo para maturação do biofiltro? Deixa eu complementar, achei. Vocês recomendam a maturação com bactérias exógenas, enfim, ou assim, deixar vir sozinho o Cara, tempo? as duas coisas. Depende da pressa do projeto. Tá? Uhum. Tem gente que vai começar uma operação, ele fala, eu tenho pouco tempo, sei lá. Ou quarentena, a gente andou fornecendo sistema para quarentena de importação de peixe, né, de larva e tal. Ele falou, vou ter uma recepção daqui, sei lá, 20 dias. Não dá tempo de maturar um biofiltro. Daí eles vão lá e usam essas bactérias comerciais. Funciona super bem. Tá. Não, quero maturar naturalmente. Bota água, bota para operar, esse filtro vai acabar maturando. Outra coisa, só um gancho, né, que às vezes as pessoas me perguntam. Essa semana mesmo um colega me perguntou, eu tenho um sistema de recirculação lá que ele usa e o filtro o sistema vai ficar sem animais por um tempo. O que eu faço com o filtro? O filtro biológico ele é tão importante quanto os animais que você estava mantendo lá. Então, no caso lá, a recomendação é cloreto de amônia. Tá? Você mantém as bactérias alimentadas, né? E mantém o filtro pronto para receber voltar à atividade. Perfeito. O Ronaldo está lá no Japão. Conversei com ele ainda há pouco. Para o controle da qualidade de água,
A Altamar possui soluções para o controle em tempo real dos principais parâmetros, como temperatura, oxigênio, salinidade, pH. Né? Essa daí tem se tornado uma das meninas dos nossos olhos, assim. A gente começou, acho que tem uns 3 anos já, mais ou menos, a gente começou a importar um sistema de automação. Então, os dados básicos, oxigênio, temperatura, pH, salinidade, redox, operação de equipamento, isso tudo a gente consegue botar já de forma integrada nos sistemas e eles ficam acessíveis pela internet, celular e tal. O que a gente tem feito é depender cada vez menos de importação, né? Tá. Uma, porque o dólar agora hoje mesmo dá uma disparada. Outra coisa para... Apesar da gente, nas nossas importações de coisa eletrônica serem muito rápidas, porque vem aéreo, mas mesmo assim não é tão... É muito mais fácil quando eu posso manter um estoque maior. Então, coisas nacionais, a gente consegue fazer isso. E customizar melhor do que o importado, muitas vezes, né? Ou seja, eu consigo fazer alguma coisa que o Giovanni precisou de uma operação de um jeito, né? E o Diego precisou de outro, né? A gente faz o deles. Ô, Shea, e a gente vai chegar num ponto deles serem também corretivos? Não, eles já são corretivos. Por exemplo, o sistema que a gente tem instalado... na verdade, a gente tem vários sistemas já, mas o último assim, maior que a gente instalou foi da Redmar lá, por exemplo. Então, eu consigo acessar o telefone aqui, vejo em tempo real como está o oxigênio lá no sistema. E o sistema, no caso dele, sei lá, então, é que lá o oxigênio está ligado o tempo inteiro, tá? Mas, vamos falar que o oxigênio baixou, sei lá. No caso lá, eu acho que está programado para 3 miligramas, sei lá. Então, o que a gente faz? Eu tenho um sistema de emergência, que no caso é um cilindro de oxigênio conectado ao tanque. O oxigênio baixou, ele vai tocar um alarme, tá? Vai mandar um e-mail, vai fazer o que tem que fazer, mas vai liberar a válvula que vai entrar oxigênio puro no tanque, até Perfeito. estabelecer o oxigênio para o mínimo. Então, ele faz as mesmas coisas, por exemplo, se o pH baixou, no caso lá dela, posso colocar, o pH está em 8, chegou em 7,8, eu quero que você dose um alcalinizante. Tá? Tô trabalhando há 1 hora e não restabeleceu, alarme. Uhum. Tá? Então, a gente consegue hoje em dia não só botar para os clientes consigam operar isso, mas também conseguir acompanhar como é que está a instalação dos clientes. Tá? Se tem uma dúvida, eu consigo acessar daqui e vejo como está a operação, desligo alguma coisa que está em falha, sei lá. Beleza. Ó, perguntas da FURG. O pessoal está nos assistindo, ó, Jéssica, Daniel. A Jéssica perguntou qual o tempo médio de maturação de biofiltro em um RAS. Ó, de forma clássica, assim, em temperaturas altas, vai ser uns 45 dias. Tá? A maturação tem a ver com a temperatura, tá? Assim como o nível, a capacidade de nitrificação, né? Ou seja, a relação de quantos gramas de amônia por superfície, né? No caso, sei lá, metro quadrado, eu consigo operar por dia, é totalmente dependente de vários fatores, mas principalmente da temperatura. Tá? Ou seja, a temperatura... Nossa sorte no Brasil, no geral, aí, temperatura acima de 25 ou 26 graus é a melhor possível. É praticamente 1 grama para cada metro quadrado. Poxa, e um filtro biológico para salmão, por exemplo, com água gelada, ele chega a ter para a mesma biomassa, mesmo nível proteico, enfim, chega a Ele ter o dobro de linha, cara. O Às vezes o dobro do triplo. tamanho. Às O vezes o triplo. triplo. Só por... Porque eu não vou lembrar de cabeça agora a tabela, mas vamos dizer assim, vamos falar que na nossa temperatura aqui na média do Brasil é 1:1. Quando eu vou para uma temperatura de, sei lá, 10 graus, ele passa a ser 0,3:1. E aí tem que pensar o seguinte, quando a gente dimensionar um filtro biológico, eu não coloco na teoria aqui, planilhei o sistema, né? A gente configurou e deu lá a demanda, sei lá, de 500 metros quadrados. Eu não vou montar um filtro biológico de 500 metros quadrados. Eu vou montar ele Uhum, aí com 50% a mais. uhum, Então, sim. o deles é bem maior, né, de temperatura fria, e é bem maior ainda a tolerância. Porque deu uma variação, sei lá, muita amônia no sistema, o oxigênio baixou, sei lá, aconteceu qualquer coisa, o filtro biológico perde rendimento.
Então, se ele estava fazendo sei lá, 1 grama para cada 0,3 metros lá no caso do salmão, ele pode fazer 1 grama para cada 0,2 metro quadrado. Então, ele tem que ter mais superfície disponível. O Tá? projeto fica mais caro, inclusive, né? Fica mais caro, é mais aeração, é mais bombeamento, Uhum. é mais tudo. Beleza. Aí, só um detalhe. Quando a gente vai dimensionar um sistema, a gente contabiliza inclusive qualquer nitrificação passiva. Ou seja, é aquela que não está no biofiltro. Porque a parede do tanque tem bactéria, Tá. a tubulação tem Tubulação. bactéria, a água tem bactéria. Né? Então a gente coloca uma taxa. Normalmente eu contabilizo ela nesse extra que a gente vai colocar. Tá, isso vocês chamam de nitrificação passiva, é o nome? Nitrificação passiva. O ativo é o biofiltro. Tá, bacana, bacana. A gente sabe que existe, né? Mas eu não imaginava que vocês calculavam isso também. Bem A legal. gente coloca uma porcentagem para ela. Porque ela faz diferença. A gente tem que colocar, porque na verdade quando a gente imagina um sistema grande, sei lá, vou botar 30 toneladas de peixe num tanque, sei lá, chuta um valor qualquer. 5% de superfície a mais, ou 10, ou 15, é dinheiro, né? E Sim. não só dinheiro de investimento, como de operação, né? Energia elétrica, bombeamento e tal. Ó, vamos para uma próxima que tem muita coisa. Ah, o Daniel. Ah, o Daniel, né? O Danielzinho. Ele fez uma pergunta para nos provocar, Shea. Olha só. Qual a sua opinião? Tu vai responder, né? Porque ele perguntou para ti. Shea, qual a sua opinião sobre as tecnologias que prometem produção intensiva de peixes em caixas d'água no quintal? Aí, o Giovanni e Daniel, eu sigo o nosso amigo Fábio Sucia, uma vez ele bateu pra caramba, né, nessas produções. Eu acho que as pessoas podem produzir da mesma forma que eu posso ter uma horta na minha casa. Mas Sim. achar que isso vai se tornar um negócio ou que eu vou conseguir escalonar. Não, porque pode acontecer, sei lá, eu cheguei aqui, montei um sistema pequeno na minha casa, gostei da coisa, né? Não necessariamente aquilo que você montou numa caixa, sei lá, de 5 mil litros, vai ser replicado para fazer um negócio 10 vezes maior, tá? Então, assim, normalmente esses sistemas usam tecnologia bem baixa e é muito fácil você pegar um sistema lá, a pessoa gosta de usar, sei lá, espuma, conseguir lavar a espuma de um tanque que tem 1.000 litros é uma coisa. Agora, de um tanque de 500 mil litros é muito mais espuma, né? A gente tem que Mais ficar espumoso. ao máximo ao nível de laboratório de pesquisa, né? Fora isso, Eu assim, não recirculação, assim, né? Por exemplo, o tanque rede. Eu sei que é polêmico, mas é como foi estabelecido no Brasil. Você vê muitas fazendas com dezenas, centenas de tanques redes pequenos, mas poucas empresas com tanques grandes. E às vezes o produtor, ele não é mais pequeno. Ele tem, sei uhum. lá, 200, 300, 500 tanques redes de 3x3, sei lá. Mas eu acho que ele... porque ele provavelmente começou pequeno, ou alguém que ele acompanhava era pequeno, sei lá. E copiou um modelo pequeno que ele expandiu. Mas é muito mais eficiente se ele conseguir fazer um número menor de tanques maiores. Então, para recirculação, basicamente é a mesma coisa. A gente aumenta a tecnologia, né, e escalona a produção. Mas escalona não é exatamente fazer a mesma coisa, né? As demandas são as mesmas, né? Retenção de sólido, nitrogenado, correção de qualidade de água e tal, mas o que muda são os tamanhos, né? Perfeito. Então, pegando um gancho também com essa questão, vamos supor assim que hoje o pessoal de tanque rede que produz tilápia trabalha com uma biomassa de 100 quilos por metro cúbico, 120 quilos por metro cúbico, ou até muito mais que isso, né? Mas falando em patamares aí que Não, acho são que não é muito mais que isso, não. Eu tenho acompanhado, vai dar cento e tanto. cento e tantos, mais prudentes talvez 80, 100, enfim. Para manter uma biomassa como essa em recirculação, é possível? Sairia muito caro o sistema? Dependeria da espécie? Primeiro a gente tem que ver se a espécie aguenta essa superlotação, tá? A coisa, acho que
a maior assim, densidade que eu já vi foi numa empresa. Inclusive, tem uma matéria na National Geographic, quem quiser procurar depois. Eu não lembro se. Eu acho que a matéria deve ser sobre. Eu não sei se é sobre bem-estar animal, enfim. Mas eu sei que falar de aquicultura, recirculação na National Geographic, você vai acabar encontrando. E é uma empresa nos Estados Unidos que chama Blue Ridge Aquaculture. Quando eu estava nos Estados Unidos lá em 2008, a gente trabalhava em conjunto com essa empresa para a parte de bijupirá. Mas, assim, eles têm a maior densidade de tilápia que eu já vi na minha vida, assim. É muito peixe. Eu acho que deve dar uns 140 quilos, metro cúbico, cento e tanto. Ou seja, a espécie aguenta alguma coisa dessa? Não, beleza. Aí outra coisa é que a gente vai ter que neutralizar, porque as demandas continuam sendo as mesmas. Né? Uhum. Eu preciso de oxigênio, eu preciso de um sólido, tal. O que muda, então, nisso, é que às vezes ele ganha, sei lá, talvez ganhe bombeamento, aquecimento com certeza, no caso deles lá, que estão na Virgínia é frio, aquece menos água, né? Mas em bombeamento, por exemplo, dá quase na mesma do que ter um tanque com uma densidade menor. Porque se ele tivesse a metade da densidade de estocagem, ele bombearia metade também. Então, deu elas por elas. A viabilidade vai mesma coisa. Encontrar uma espécie que alguém suporte essa saturação, muitas espécies elas já vão dar positivo a 30 quilos, 40, né? Acho que assim, essas de maior valor agregado. Eu acho que essas densidades muito altas vão para as espécies de valor mais baixo. Né? E é engraçado, porque quando a gente fala, por exemplo, de camarão, uma densidade de 5, 7 quilos por metro cúbico é uma densidade alta. Altíssima. Entendeu? Altíssima. E para tilápia, você tá falando assim, o que é? As pessoas estão no resort, né? Então, Sim. passa à vontade. Né? Eu acho que é uma relação de encontrar uma espécie, um modelo produtivo com isso. Bacana. Tem uma pergunta bem legal, queria aproveitar para mandar um abraço para ele aqui, para o Sr. Matheus, lá da Rural de Pernambuco, ex-UDESC, saudades aí do Matheus também. Para calcular a perda de carga dos equipamentos do sistema de... A gente estava conversando da literatura lá para perda de carga, pergunta do Matheus. A perda de carga, por exemplo, normalmente a gente faz conexão, sei lá, de PVC. Tá? O tipo de tubo e de conexão tem uma perda de carga padronizada. Eu fui aprender um pouco mais disso agora por causa de bombeamento, obviamente, né? Mas eu fui dar uma estudada, fazer uns cursos disso uns meses atrás. E aí, por exemplo, tubo de PVC, Schedule 80, Schedule 40, né? Que são padrões diferentes, dão o mesmo resultado de perda de carga? Não, são diferentes. Então, e o equipamento, no caso, o fabricante tem que te fornecer qualquer perda de carga. Tá? Ou seja, filtro similar, mesma função, sei lá, vamos falar no ultravioleta, do fabricante A ou B, com especificações similares, não devem ter exatamente a mesma perda de carga. Deve ser parecido, muitas vezes, mas não vai ser exato. Perfeito. Pessoal, aproveitem para fazer as perguntas novamente. Algumas a gente perdeu, mas tem outras aqui que estão salvas. O Wallace Alves. Já existem empresas brasileiras produzindo sensores para monitorar a qualidade de água? Abraços. O Wallace é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Então, os sensores, eu não tenho visto fabricação no Brasil. A gente tem importado os sensores e tem feito a parte do quem comunica com os sensores aqui. Tá? Perfeito. Mas os sensores, inclusive, eu acho tão legal porque hoje você vai falar, sei lá, oxigênio. Eu tenho diferentes fabricantes possíveis, de tecnologias diferentes. E a gente está começando a testar agora o que dá em cada um. Obviamente, os valores variam também, né? Então, entender aí como que isso se pega no mercado, né? Legal. Tem uma outra pergunta bacana do Daniel Correia, lá da EMA, URG. Quais são os problemas de toxicidade de fósforo para peixes? Bom, é alguma questão da toxicidade de fósforo para peixe, se tem problema, porque o fósforo é algo que não é removido, né, Sheila? Ele se acumula ao longo do tempo. Sim, aí normalmente essas coisas que não são removidas, assim, normalmente ela é removida na troca parcial de água. Tá. Assim como
Tinha algumas perguntas, né, Giovanni, que o pessoal tinha feito no Instagram da Altamar. Então, por exemplo, nitrato. Tem filtro para nitrato? Existe. Não sei se vale a pena para todo mundo. Mas, para quem tem muita restrição de troca de água, beleza. Talvez o pessoal que está com água salgada aqui no interior. Mas, no contrário, o que as pessoas fazem é já programar, às vezes, a troca de água por causa de nitrato. Né? Perfeito. É basicamente isso. A solução para o fósforo, além da troca d'água, ela talvez passe mais por uma solução biológica mesmo? Remoção com plantas, É uma enfim. opção para quem. Porque essa coisa da toxicidade do fósforo é espécie específico, né? Então, eu realmente não entendo, tenho muito pouco conhecimento sobre isso, porque não é uma coisa que a gente acaba nem se preocupando tanto. Mas seria uma alternativa, ótima alternativa. Né? Você pega um Perfeito. ovo para consumir aquilo. E também nitrato, né? Sim. Ó, essa pergunta já estava da outra vez também e voltou. Da Glória. Gostaria de saber quando é indicado o uso de ozônio e quando é indicado usar ultravioleta. Ambos combatem os mesmos micro-organismos? Bom, muitas vezes sim, mas de forma bem diferente. Vamos lá. Na minha operação, né, quando a gente vai dimensionar o sistema, se eu vou utilizar um ou outro, e muitas vezes os dois de forma combinada, a gente faz a seleção da seguinte forma. Vantagem do ozônio. Tá? O ozônio não faz só a desinfecção da água. Tá? O ozônio ele acaba fazendo diminuir o DBO, ele ajuda na oxidação direta do nitrito para o nitrato. Então, ele desafoga o filtro biológico, diminui bastante a turbidez da água, melhora a operação de filtro mecânico. Né? Assim, eu realmente sou fã de ozônio. Mas o ponto fraco, ao meu ver, do ozônio é que ele é um equipamento de manutenção um pouco mais complexa do que o ultravioleta. Tá? E ele, em doses altas, é tóxico para os animais. Tá? Até mesmo Ah, para o operador, né, no ambiente. Então, ela é uma instalação um pouco mais complexa. Tá? Então, é um equipamento que precisa de manutenção mais de perto, você tem que ser levado mais a sério. Ela precisa de uma instalação melhor, né? Ela precisa ter um acompanhamento mais de perto durante a operação. Mas eu gosto bastante. No caso do ultravioleta, bom, o ozônio ele faz infecção por oxidação, tá? Diferente, por exemplo, o cloro, que também é oxidante, mas né, ele permanece na água, né, mais tempo, então é pior, não daria para usar com animais. O ultravioleta, a vantagem dele, ele não tem risco de superdosagem, ou seja, se eu tiver um sistema de, vamos falar, 1.000 litros, eu botar um ultravioleta de 1.000 watts, sei lá. Eu não tenho risco de superdosagem, porque a exposição do V é só dentro da câmara. uhum. A água que passou pela exposição, quando ela saiu, ela não tem mais resquício nenhum, não existe residual. E a manutenção dele, obviamente, inclusive a gente tem modernizado os ultravioletas, né, voltado para isso, mas a manutenção do V básica é manter os quartos limpos, né, ou seja, que é o que tem contato com a água, e troca de lâmpada, tá? Obedecer a vida média das lâmpadas. Normalmente são dois padrões aí, são 9.000 horas ou 12.000 horas. E no caso do V, ele faz a desinfecção ele vai danificar o tecido dos organismos que a gente não quer. Então pode ser uma alga, pode ser um protozoário, que é o mais complexo, né? Vírus, uma bactéria, um fungo. Mas, por exemplo, para protozoário, a dose no V para fazer a ativação do organismo é muito mais alta. Ou seja, a gente começou a se envolver bastante com o V, Giovanni, porque a gente procurava equipamento para usar nos nossos sistemas e a gente não tinha um respaldo no fabricante no Brasil ou importado era caríssimo, que falasse, ó, esse modelo de equipamento dá uma dose tal nessa vazão, sei lá, ó, 30 milijoules, que é uma dose, um standard internacional e aplicado. Então, sei lá, qual que é a vazão para 30 milijoules? Então, eles não colocavam isso. Às vezes o fabricante colocava a vazão, coloca a potência da lâmpada, mas nem me fala qual que é o tipo de lâmpada. Então, a gente ficava meio que às escuras. Então, quando eu comecei, né,
a buscar mais sobre ultravioleta, eu vi que era um universo, né? Tinha muito mais coisa para ser estudado. E aí eu comecei a assumir a ideia de desenvolver os nossos próprios equipamentos. Mas a questão do V, ó, ele é da mesma forma que o ozônio, ele tem que ser dosado de acordo com a minha necessidade, tá? O pessoal está acostumado, um mercado enorme para o V no Brasil é lago. E aí lago, o pessoal está medindo ali eliminação de microalga, né? Ou Tá. seja, a água está verde ou não está verde. E a dose, sei lá, para eliminação de microalga é, sei lá, na faixa de 8 milijoules, tá? Tem espécies, é sempre espécie específica, tá? Então, mas pode ser 15, enfim. Mas quando a gente fala para protozoário, sei lá, vou falar de ictio, tem bibliografia que ictio vai jogar 300 milijoules. Ou seja, nem sempre o que vai resolver um problema vai resolver o outro problema. Então, Uhum. no caso de desinfecção de forma geral, eu quero remover o quê? Né? Eu quero só uma dose padrão. Então, no caso de UV, seria uma dose de 30 milijoules, tá? Aí, ou seja, dose milijoules, qual troca na água? Então, balanço de massa. De novo, no caso do ozônio, é diferente. A gente vai dosar quantos miligramas de ozônio por litro, né? Pela vazão. O tempo de contato e o que eu faço bastante, assim, que é uma leitura indireta, é ler redox. O ozônio é um oxidante, né? Então, outra coisa também que eu apanhei muito com ozônio, teve uns anos que eu até parei de trabalhar com ozônio, eu fiquei, acho uns 3 anos, assim, sem instalar ozônio, simplesmente porque eu não tinha confiança nos equipamentos que a gente tinha acesso aqui no país. Porque a gente precisa dosar, ou seja, a quantidade, mesma coisa ultravioleta, né? Ou seja, quanto, por quanto tempo, em que balanço de massa. E quando a gente consegue controlar esse processo e estabelecer, eu consigo ter um bom resultado. Né? Ou seja, meu problema é, sei lá, captação de água. Eu aplico muito ozônio em captação. É mancha branca. Então a gente vai procurando na bibliografia a mesma coisa com ultravioleta. Eu acho que eu recomendo todo mundo a fazer isso, né? Tem um monte de artigo científico sobre desinfecção de patógeno, ainda mais que tem impacto econômico. Então, eu acho um artigo lá, busco uma referência e falo, então, para, sei lá, para herpes da carpa, 8 milijoules para inativar 99%. Então, eu sei que se eu trabalhar com uma dose daí para cima, eu tenho um efeito positivo. Né? E o ozônio é a mesma coisa. Quantos miligramas por quanto tempo de contato. Perfeito. Tá? Bom, eu fiquei mais fã do V agora, sim, comparado com o É que ozônio. são questões assim, ele é muito mais a prova de erro. A desvantagem é que o UV é luz. Se eu E não tem tiver tempo. uma boa transmitância, olha que loucura, a gente está acostumado a falar de turbidez em água, né? Aí em ultravioleta a gente fala de transmitância. É quanto de luz UV mesmo, né? Vai passar na água. Então, muitas vezes, a gente aplica o ozônio para oxidar a matéria orgânica, aumentar a transmitância e eu aplicar a ultravioleta. Tá? Ou seja, uma dose menor de ozônio para dar um impacto melhor no ultravioleta. E às vezes, ao contrário. Às vezes eu dei uma porrada com ozônio, você deu uma dose maior, e eu coloco ultravioleta para remover o ozônio. Tá? O ultravioleta, em doses adequadas, ele consegue fazer ativamente, né, com que o O3 passe para o oxigênio. Né? O ozônio ele é altamente instável, dura alguns minutos só. Então, ele é uma das formas de fazer ultravioleta. Outra forma é carvão ativado, alteração, o próprio trickling filter, né, desgasificação. Perfeito. Ô, Shea, e Ó, essa a Lígia está explicação. falando aqui o ozônio é melhor. Não, olha só. Essa tua. Deixa eu só fazer um. Não fugir aqui das perguntas, mas fazer um link para algo mais genérico. Essa tua, digamos, aula, cara, a respeito de UV, ozônio, quando usar cada caso, a interação de cada um. Esse é um dos grandes diferenciais da Altamar. Não é simplesmente eu entrar num site e comprar um produto. Eu vou ter Então, eu vou ter é um aquilo que a gente falou no pacote começo. para solucionar um problema meu. É o que eu falei quando a gente começou no começo da conversa aqui. Muitas vezes não é o equipamento.
é como utilizar o equipamento, né? Eu fico brincando aqui, ó, se você me der os ingredientes do bolinho de chuva da minha avó, eu não vou conseguir fazer o bolinho dela, cara. Tá? Eu não tô falando também que a gente faça alguma mágica, né? Sim. Mas a gente tem uma boa experiência em combinar. Assim, a gente sabe tudo de, de cabeça? Não, a gente gastou horas direto fazendo dimensionamento. Né? Eu ligo para um monte de gente, eu mando e-mail para um monte de gente, procuro um monte de referência. E muitas vezes a gente, quando aparecem demandas que são mais complexas, que a gente não tem muita experiência, muita vivência nisso, a gente fala com o cliente, fala, ó, eu faço uma revisão, que nem lá defender o projeto da tese. Você fala, ó, a minha hipótese é essa, eu encontrei isso daqui em cima da mesa, eu seguiria por aqui, né? Que nem tratamento médico de coisa que a gente que é meio ímpar, assim, né? Você fala, ó, eu não tenho muita referência para isso, eu consigo fazer desse jeito, baseado Uhum. nisso, nisso e nisso. E aí a gente tenta achar, mas muitas vezes a gente tem que fazer P&D. A aquicultura tem muita coisa nova, Uhum. né? Mas acho que o negócio que é legal também da gente que a gente não tem rotina. Apesar de a gente fabricar algumas coisas, mas direto a gente fabrica coisas customizadas, né? Ultravioleta de forma diferente. A gente está montando um tambor rotativo agora, né? A gente mudou da última vez que a gente fabricou. Então, assim, sempre tem alguma coisa nova lá. A parte criativa é bem forte. Bacana. Ah, eu queria te perguntar algo sobre esses filtros mecânicos, assim. Semana passada a gente conversou, né, por telefone aí durante algum tempo, e aí tu me explicou a respeito dos filtros mecânicos para sistemas menores, mais compactos, laboratoriais, e o tambor rotativo, no caso de grande escala, que talvez Uhum. seja o ideal. A gente vê uma série de vídeos no YouTube de sistemas europeus de recirculação lá com tambores rotativos, e aí eles são dimensionáveis, né? Para cada volume de água, você tem um modelo, enfim, do fabricante X. Eu queria que tu falasse um pouquinho a respeito da parte de remoção de sólidos, porque já houve algumas perguntas nesse sentido também, tá? Então, de novo, eu volto pro balanço de massas, tá? De Mesma verdade, coisa. quem dita isso é balanço de massas, tudo, cara. Tá? A grande maioria das coisas é isso. Então, entre a seleção de um tipo ou outro tipo, vamos falar de novo, né? Hoje em dia, quando a gente vai fazer esse tipo de atendimento de recirculação, a gente manda um questionário, tá? Esse questionário eu consigo responder várias coisas, assim, o grosso das demandas, né? Na verdade, o questionário é quais são as suas demandas, basicamente, tá? E a partir daí, eu consigo levantar, ó, porque muitas vezes fala, às vezes o cliente vai falar para a gente, ó, tem um tanque de tal volume, mas o volume, ele é uma das informações, né? O volume, assim, ó, sei lá, tenho 50 mil litros com peixe, é uma coisa, né? Com 1 quilo de peixe lá, só 1 quilo de biomassa. Eu tenho esse daí com 5 toneladas de peixe, é outra situação, né? Dessa estocagem. Então, o que a gente tem usado, né, basicamente, hoje, dois tipos de filtro, a grosso modo. Sistemas menores, eu tenho trabalhado bastante com bead filter. Ele é um filtro um filtro granular. É o mesmo princípio de operação do filtro de areia, mas ele funciona muito melhor para sistemas menores. Tá? Ninguém vai construir, não vale a pena fazer um bead filter para gigante. Tá? Por que disso? Por causa do consumo de energia elétrica. Tá? Porque o BID, no geral, ele é um filtro que você tem que bombear água através dele. Então, quando você tem que bombear, é uma bomba pequena, sei lá, de consumir, sei lá, 1.000 watts, alguma coisa assim, vale a pena. Agora, quando a gente faz alguma coisa que eu vou consumir, sei lá, são bombas grandes para, sei lá, 100 metros cúbicos por hora, já não vale tanto a pena. A grande vantagem do tambor rotativo é que a passagem de água por ele é por gravidade. Então, a bomba, ela só tem que fazer o trabalho de retornar água para o tanque. Então, isso já, Uhum. mesmo que seja a mesma vazão, vamos dizer assim, do filtro pressurizado, um filtro, no caso um tambor, a vantagem é que a bomba do tambor vai ser uma bomba de baixa rotação, né, de uma potência bem menor e o consumo de energia elétrica, sei lá, vai ser uma fração da outra. Tá. Né? E a bomba vai não só consumir menos energia, mas ela é mais silenciosa, né, tudo trabalha mais leve. Inclusive, às vezes eu não preciso nem usar bomba, eu posso devolver água, sei lá, por airlift. Uhum.
porque eu não tenho demanda de pressão, né? Só tenho que devolver água. Né? Acho que essa é a grande jogada. E o tambor, ele se iniciou, né? Teve o início dele para sistemas grandes. Mas eu tenho visto cada vez é mais comum você ver tambores menores no mercado. A gente mesmo está desenvolvendo um tambor Zico agora. Olha que Porque legal. a vantagem dele é que ele é autolimpante. Sim. Ou seja, aquela coisa de ter que, sei lá, na época lá que ficava no laboratório, chegou de manhã, eu tenho que ir pro laboratório no domingo, nem para dar uma passada lá, dar uma aliviada. Vou continuar passando lá, mas eu não vou ter que fazer a retrolavagem de forma obrigatória. O filtro já vai estar Uhum. limpo. Né? Eu acho que essa é uma das coisas assim que tem dado assim o maior diferencial. Tem um fabricante que eu vi que ele estava fazendo um tambor, sei lá, para 1.500 litros de água por hora. Eu acho que a coisa vai para aí. Estou buscando aqui as perguntas que foram para o Instagram da Altamar. Boa parte delas a gente já respondeu. Aqui algo diferente que a gente não conversou ainda. Dimensionamento de sistema de aeração em recirculação. Tá, então assim, não tem diferença, na verdade, de uma forma para outra. Ou seja, posso usar ar difuso? Posso, tá? Nada impede. Posso usar um aerador de pá? Posso também, né? Eu acho que isso que tem, que a gente, quando a gente olha os sistemas lá esses super modernos lá na Europa e tal, é porque eles estão operando com salmão, né? Com, sei lá, cibuim, cibés, às vezes, ou enguia, sei lá. Esturjão, né? Eu vejo bastante coisa de caviar. Mas, assim, indo para a realidade, né, das espécies que a gente produz, poderia ser outros métodos de geração. Acho que isso é meio indiferente. A vantagem, o que eu tenho me tornado fã nos últimos tempos, estudando mais, é parar de usar aeração. No sistema que a gente montou lá na Redmar, lá mesmo não uso aeração alguma no tanque. Eu uso oxigênio puro. Qual que é a vantagem de entrar com oxigênio na água, né, direto no tanque? Eu não tenho nenhum material dentro do tanque. O tanque é liso. Então, para eu conseguir... duas coisas. Que eu... Tem suas desvantagens, mas assim, se eu precisar fazer qualquer operação dentro do tanque, sei lá, eu quero passar uma rede, eu quero fazer uma despesca parcial, sei lá, o que você quer fazer. Tem um animal que eu quero pegar lá, ou fazer manutenção no tanque, eu não tenho nada impedindo, o tanque está limpo. Né? Eu tenho só as conexões de entrada e saída de água. A outra vantagem é que eu consigo saturar literalmente o oxigênio. Né? Então, o oxigênio entra no sistema, posso botar oxigênio para entrar a 12, a 14. E aí, como o tanque tem uma troca contínua com o sistema de filtragem, cada vez que a água retorna, ela volta oxigenada. A desvantagem, obviamente, é que eu tenho que fazer desgasificação em outro lugar. Porque eu não posso injetar oxigênio na água puro e fazer uma cascata na chegada. Eu jogo só. Vai sair. Não, coisa que, né, você pode passar, porque é meio que automático, a gente demora um tempo para mudar, né, de sistema operacional. Bacana. Então falar um pouquinho disso, a gente já pincelou, mas vamos lá. Existem soluções do RAS que podem ser aplicadas nos cultivos intensivos de Vanamei? Sim, eu acho que, por exemplo, eu vejo o pessoal de biofloco usa bastante, vocês chamam de sedimentador? Sedimentador ou clarificador também? Clarificador, é isso que eu estava procurando, lembrando a palavra. Esse é um conceito que veio da recirculação clássica, vamos chamar assim. Uhum. Tá? O princípio é o mesmo. Quando a gente foi fazer o projeto do tambor, né, faz 1 ano e meio, 2 anos agora, a gente estava falando de usar tambor, por exemplo, para biofloco. Porque o clarificador é eficiente no biofloco? Muito. Sim. Mas qual a tua capacidade, né, de troca, de passagem de água no clarificador no biofloco? É aquele negócio que você fica com aquela filtragem lenta e constante. Sim.
Agora eu só coloco um tambor rotativo lá, eu faço o que eu tiver que passar lá em 1 hora. E aí, Tá, né? perfeito. Tá? Porque o tambor, eu não sei se está claro para todo mundo aqui, ele é um equipamento telado. Então, eu escolho a faixa de micragem, né, de retenção que eu quero ter o equipamento. Obviamente que se fosse para Biofloco, seria uma taxa bem maior, muito maior do que a gente usa para recirculação em água clara, vamos chamar assim. Mas eu posso trabalhar com alta vazão. Né? Então, assim, a gente até andou discutindo de botar um tambor para um conjunto de tanques, porque vale a pena. Sim. Tá? Ou seja, são os mesmos equipamentos. E se eu já fizer isso, vamos dizer assim, vamos falar que eu tenho um sistema muito grande. Eu já posso injetar oxigênio no retorno. Uhum. Porque o floco a gente não quer de mais nem de menos, né? Então, de novo, adivinha? Balanço de massa. Balanço de massa, Balanço de massa, cara. Se um dia fizer a níveis tatuagem, ideais. acho que vai ser escrito, vai ser balanço de massas, né? Não, depois eu vou retornar para ver. Tu passou 4 tópicos, eu já me esqueci de um ou outro, depois eu vou relembrar para anotar aqui. Outra coisa também é o próprio skimmer, né? Os fracionadores de espuma, o Ah, pessoal de é. camarão tem usado. Verdade. E o floco agora também. Então. Isso é engraçado. O Brasil começou a demorar. Eu lembro com os colegas lá que foram da FURG, quando eles foram pro Texas lá fazer o sanduíche deles na época lá, estágio e tal. Se eu não me engano, lá eles usavam skimmer. E no Brasil ninguém queria usar, né? Achavam que não era muito eficiente, que não dava muita diferença. Mas, na verdade, só tem feito agora umas pesquisas atualizando que realmente dá um efeito muito bom. Muitas vezes no controle de população bacteriana. Se eu não me engano, tá? Posso estar comendo bola, mas eu tenho um guru aqui, o Rodrigo Schweitzer, né, que fica na Unifesp aqui. Então, de vez Digão, em quando, antes da quarentena aqui, a gente se encontrava para almoçar, às vezes fazer umas mesas redondas. A gente faz legal. o bicho manja muito, né, de Bioflow. Sim, demais, demais. E foi um dos pioneiros do país também, né? No LCM, da U. Ah, para mim é uma sorte que a Unifesp fica 2, 3 quadras antes de Cautamar. Então, direto ele bate na nossa porta, vamos almoçar, vamos almoçar. Que legal, que Então, legal. eu tenho uma aula no almoço. Então, e dois especialistas em aquicultura, não vou dizer perdidos em Santos, né? Mas Santos não tem produção aquícola, né? Não, aqui tem pesquisa, tem o Instituto de Pesca, a Unifesp e a Unesp em São Vicente, que tem alguma coisa de aquicultura, mais voltada à parte de Uhum. sustentabilidade e tal. Mas é isso aí, aqui dá pra fazer um congresso de aquicultura chamando todo mundo, cabe numa van, né? Pequenininha. Pequenininho. Legal, legal. O Ronaldo mandou uma outra pergunta, ó, da parte dos sensores. Isso é uma dúvida que eu tenho também. Pegando um gancho com sensores, qual seria a recomendação da Altamar para monitoramento da amônia em tempo real, visto que não existe no mercado sensores de amônia, né, para água salgada? Na verdade, acho que vai demorar, quer dizer, cada vez acho que demora menos, mas quem lançar um bom sensor de nitrogenado aí, vai ter eu acho que deve estar uma corrida, uma guerra fria aí com os fabricantes, né, os grandes, para conseguir desenvolver uma sonda estável para nitrogenado. Eu lembro que eu não trabalhei diretamente, mas eu tinha uns colegas lá na FURG que tinham trabalhado na época de mexer com ecotox, e eles usavam uma sonda para nitrogenado. Mas eu sei que para eles valia a pena porque eles iam fazer, sei lá, 200 leituras de uma vez só. Uhum. Porque fica muito mais rápido do que fazer com o espectro e tal. Mas, pelo que eu sei, ainda não tem nada no mercado para isso. Mas na hora que tiver, vai ser muito, muito eficiente. Bacana. Tô Uma outra esperando, pergunta né? Uma outra pergunta do Ronaldo. Vi em seu artigo que em altas taxas de densidade o ideal seria um sistema de dupla drenagem, dual drain. Uhum. Poderia explicar como funciona a filtragem do fundo e da superfície nesses tanques? Tá. Então, assim, o que acaba acontecendo é o seguinte. A gente tem um tanque... Na verdade, ele não precisa ser muito grande o tanque para se valer a pena, tá? O sólido, né, a parte pesada, ela afunda, ok? Né? Isso tá claro para todo mundo. Radiação e fezes, basicamente. Escama, né? Tá.
É, Se eu coloco um dual drain, né, um dreno duplo no tanque, o que é possível ser feito? Eu passar num clarificador, aí, num sedimentador, a água que saiu pelo fundo, antes de ir para um outro filtro mecânico seguido. Porque se eu coloco todo mundo junto, eu não consigo sedimentar isso, porque o fluxo é grande. E a Uhum. sedimentação é passagem lenta. Então a vantagem do dreno duplo é esse. Eu coloco a saída mais lenta pelo fundo, ou seja, para passar no sedimentador, e a saída lateral, vamos chamar assim, ela pega o grosso, aí mais ou menos uns 90% do fluxo, e vai direto para o filtro mecânico principal. O dual drain ele passa a ser um bypass, vamos chamar assim. Tá? Perfeito, perfeito. E dá muita eficiência, porque o filtro mecânico principal ele pode ser bem menor. Né? Já que a água superficial não vai para ele. Não é porque é superficial, a coluna. Normalmente é superfície e coluna. Ela não tem tanto sólido ali grande. Ele Uhum. tem os Uhum. menores. Né? Então, aquela. E outra coisa, vamos falar que o sistema passe por bombeamento. O filtro mecânico só é um bid. Tá? Se eu passei esse sólido grande numa bomba, ele virou pequeno. E quanto menor o sólido, mais difícil de remover. Uhum. Né? Então, a gente tem que jogar aí com quem é mais fácil. Né? Isso e também dá muito menos gás de energia elétrica. Sedimentação, né, é um filtro sem gás de energia elétrica, normalmente. Uhum. É uma ótima. Bacana. Pessoal, vão mandando perguntas aí. Talvez tenha alguma, uma que outra tenha ficado para trás, tá? A gente está tentando responder a todas. E a demanda foi tão grande que, de repente, a gente vai marcar uma próxima live aí, mais para frente, para Sim, conversar novamente. sim, talvez fazer com outros tópicos mais específicos. Ah, puxei, assim, falar, O Rodolfo é talvez engraçadão, né, assim, mano? o Rodolfo. Tem que cuidar aí, pessoal. Esse cara aí que tá escrito Peter sem Rodolfo, se ele falar alguma besteira nos próximos comentários, vocês ignorem. Esse é um amigo nosso aí. Shei, falar um pouco assim dos principais projetos da Altamar, ou que tu já desenvolveu. Isso é uma coisa, tá? E eu não posso me esquecer também da parte ornamental dos aquários. Tem participação tua lá no Aquário do Rio, então, Em Balneário Camboriú também, agora, né, o mais recente. nesse de Balneário, falar um pouco dos projetos de vocês que já estão rodando aí. Então, assim, ó, acho que, assim, de aquicultura, hoje a gente atende as empresas médias e as grandes e acho que uma boa parte delas, assim. Então, sei lá, Aquatec, Camanor, Potiporã tem coisa nossa, Copacol, na parte tilápia, Cevale, a FAI, né, o Royal Springs, lá do grupo da Inve ali. Aquabel tem coisa nossa. Então, tô tentando lembrar dos outros. Aquele pessoal em Paulo Afonso, a AT, a Jéssica lá. Então, assim, o que a gente acaba fazendo, Giovanni, a gente acaba tendo, no geral, os médios e os grandes. Então, assim, acho que de projetos assim, que a gente, de destaque, legal, assim, uns anos atrás ainda, o sistema de desinfecção de captação de água da Aquatec, tanto da parte de produção quanto da parte de genética deles lá da Geneart, foi a gente toda que fez. Acho que foram assim, os clientes grandes inicialmente que a gente começou a atender. De destaque também a Camanor, a gente fez bastante coisa no laboratório novo da Camanor, lá que inaugurou um ano e pouco atrás. Praticamente todas as aulas lá tem alguma coisa nossa. Legal. Coisas maiores. Agora, de tecnológico, foi legal que a gente tá fazendo o trabalho que a gente está fazendo lá com a Redmar. A Redmar, elas começaram um projeto de produção de garopa. Na verdade, a Redmar, no Ocidente, é a única empresa que reproduz garopa. Então, Sim. por isso só já é um baita de um destaque. E aí a Cláudia, que é a fundadora da Redmar, né? Ela decidiu tentar verticalizar a produção porque a piscicultura marinha está aos trancos e barrancos aí no país, né? A parte ambiental, investidor desanimou e tal.
Então ela falou, ó, em terra aqui em São Paulo eu posso produzir e no mar tá mais complicado. Então a gente montou lá um piloto com ela, são 2 tanques, né? São 2 sistemas independentes. E lá tem tudo. Então tem sedimentador, tem tambor rotativo, tem skimmer, tem ozônio, tem automação, assim, tem inversor de frequência nos motores, assim, a gente está no momento agora de ajustar o sistema, né? De passar. Para a gente, teve algumas disciplinas novas e para a Cláudia teve várias disciplinas novas, né? Então, uma das coisas que a gente está aprendendo é como instalar e tornar a operação mais fácil. Para a gente que gosta de cano, gosta de equipamento, é muito mais fácil. Agora, e todos os clientes, quando a gente fornece alguma coisa, a gente tem assim, essa parte de passar o bastão. E aí, das coisas que não são aquicultura, Aquário do Rio, acho que foi bem legal, isso foi em 2017. Todos os sistemas do Aquário do Rio hoje tem alguma coisa nossa. O que mais chama atenção são os skimmers. A gente desenvolveu para eles, né, o maior skimmer nosso, que é o 1500. Então foi assim um desafio enorme em 2017. Montar um skimmer de praticamente 4 metros de altura, e não foram né, foram 9. 4 metros de altura. Quase 4 metros. Tem 3,90 e tanto, 3,80 e tanto. Que legal. Cada um passa 180 metros cúbicos por hora. Nossa. São 9 enfileirados, assim, né? O tubo de saída são 10 polegadas. Então, assim, Nossa. foi um aprendizado enorme, um desafio grande pra caramba. E os outros tanques também, os tanques menores também têm nos equipamentos. Na Aquário de São Paulo tem bastante coisa nossa. Eles têm trocado tecnologia para desinfecção pela nossa. O Aquário de Balneário Camboriú, que inaugurou agora no final do ano. Praticamente todos os sistemas têm coisa nossa também. Porque a gente acaba trabalhando, Giovanni, com a parte, tudo que envolve animais e água. Obviamente que a aquicultura é o nosso maior métier, né? Que a indústria é muito maior. Mas eu comecei nisso aqui tudo porque eu gostava de aquário quando era criança. Então, é muito legal você... É completamente diferente, assim. A finalidade é a mesma, a gente quer animais saudáveis, que é uma boa operação. Mas é completamente diferente quando você vê a instalação e o visitante lá feliz, com resultado bom, animais saudáveis, o peixe fazendo aniversário, né? Então, assim, é bem legal assim, ver essa operação. A gente tem coisas também, o Beto Carreiro tem coisa nossa, que a gente tem operado com eles, centro de reabilitação, Floripa tem coisa nossa, na R3, o Gremar aqui em São Paulo, Fundação Mamíferos Aquáticos em Aracaju. A gente fez um projeto para o Ceará agora com peixe-boi. Nossa. Né? Então, assim, dá para fazer um reality show, né? Você nunca sabe qual que é a demanda quando toca o telefone, a gente recebe um e-mail lá, sei lá, um hipopótamo. E os sistemas para zebrafish? Esses são top também, né? Cara, isso daí foi um aprendizado bom também, viu? A gente começou a mexer com isso há uns... Acho que bem no começo da Tamara, assim, acho que em 2015. Logo no começo, uma das primeiras coisas que a gente montou foi um sistema para zebra. A diferença é que a gente montava antigamente um sistema bem mais simples, eu vinha numa escola de aquicultura. Então, só da aquicultura é mais rústico, vamos chamar assim, né? E a gente foi ver a demanda do pessoal de zebra, é pessoal de biomédicas, né? Medicina, fisiologia, ecotox, né? E o pessoal, o zebra lá é uma ferramenta. Então o que a gente fez foi dar um baita no banho de design, volta tudo, começa do zero. E aí o que a gente fez foi dimensionar o sistema e projetar nos padrões que é feito fora do país, só que projetado aqui. E a gente tem tentado um bom resultado, a gente tem gastado bastante energia nisso. E tem, por exemplo, agora, o último ano a gente acho que forneceu uns 4 hacks, eu acho. E esse ano, por exemplo, a venda mais legal a gente fechou agora, a gente está fornecendo um para a Faculdade de Medicina da USP. Então, alguns marcadores, assim, né? Para a gente, Faculdade de Medicina da USP, né? Fornecemos um para eles lá. Um sistema totalmente customizado. A gente tem feito sistemas, assim, com diferentes números de aquários, diferentes tipos de automação, configurações diferentes.
E o que a gente tem feito é projetar aqui e trazer os melhores componentes possíveis. Então, a gente usa uma bomba que é japonesa, tubulação vem da Espanha, é tudo, literalmente, a gente pega o melhor do que a gente conseguiu e monta aqui. Bacana, Né? bacana. Tem duas perguntinhas aqui, uma que já repetiu, não posso esquecer de fazer. É o Clédio Alberts. Em sistemas de recirculação, qual a forma mais adequada para eliminação de resíduos sólidos? A gente conversou dos filtros, né? E ela pergunta também qual a destinação. Bom, aí é a mesma de aquicultura. Então, poderia ser uma bacia de sedimentação, você pode fazer. Eu tenho, na verdade, para mim é meio novo ainda isso, a parte dos que é geobags, né? Você concentrar esses sólidos e dar um destino depois para isso. Mas os sólidos, você tem que fazer a mesma coisa que você faria para a cultura comum, tá? A outra vantagem da recirculação é que a quantidade de água a ser processada de descarte, né, é bem menor. Então, se a tua estação era de um tamanho na agricultura normal, em recirculação ela passa a ser menor. Ó, nosso amigo Eduardo Sanches, lá da Unesp, um abração, Eduardo. Shei, como você vê a questão de formação de novos profissionais para trabalhar na área? Está atendendo a demanda ou a formação ainda deixa a desejar? A gente está eu acho que a gente está numa revolução, assim, numa mudança, assim, ela é expansiva em todas as direções. Agricultura, assim, na minha escola, acho que a tua também, Giovanni, não era muito diferente. Inclusive, a gente tem a mesma idade hoje, Giovanni. Vamos revelar aqui? Eu vou fazer 37 agora, já já. Cara, eu tenho 39. Eu tenho 39. Eu vou fazer Um 40. pouco pior. Tá perto, tá perto. Pô, achei que você tava com a cara de novo, cara. Pô, obrigado, cara. Faz tempo que eu não ganho elogio, cara. Obrigado. Então, assim, os cursos eles foram se alterando. A aquicultura vem se modernizando, né, se especificando, né, em cada uma das disciplinas, e os cursos também têm feito isso. Então, por exemplo, hoje os cursos já têm disciplinas falando de recirculação, né? Já se fala, não é aquela coisa mais básica que era só nutrição, fisiologia, alimento vivo, tal. Hoje em dia você já começa a ter nas grades dos cursos disciplinas mais específicas, mas ainda assim ainda não virou uma coisa tradicional bem estabelecida. Da mesma Sim. forma que vários cursos para biologia, o meu curso foi ímpar de ter uma disciplina optativa de aquicultura. Mas dentro de biologia ainda não é normal isso. Então, acho que demora um tempo para isso se adequar. Mas que Eu acho que na USP uma disciplina de sistemas de recirculação ela já é obrigatória, se não me engano, na grade da engenharia de agricultura. E a gente tem na UDESC como optativa também, que o Matheus, que está nos assistindo, era o professor. Então, antigamente, na nossa época, não tinha, né? Não era inimaginável, né? Não. E nem bibliografia. Hoje em dia, você consegue encontrar muito mais bibliografia voltada para essa área. Né? Ou seja, não que seja uma quantidade enorme, mas já é uma coisa que você acha na Amazon.com lá, bastante coisa sobre isso, sites, né, falando disso. Legal. Olha que pergunta bacana também, do Ronaldo. O Tamar já forneceu algum sistema para o cultivo com diferentes espécies, como camarão, tilápia, moluscos? Ainda Aí a não. agricultura multitrófica integrada surgindo? Ainda não, mas até pouco aquaponia, eu não tenho me envolvido muito, acabo indicando as coisas de aquaponia para o pessoal da Aquaponia Equilibrium, geralmente. Wagner para o Arthur, né? Que eles estão bem. Na verdade, várias coisas onde a gente não tem muita experiência, ou a gente vai fazer com algum parceiro, a gente fica, por exemplo, o Biofloco, a gente entra pouquíssimo em Biofloco. Porque eu falo, pô, você entende do Biofloco? Eu entendo do princípio, mas entender de verdade mesmo é outra coisa. Uhum. Né? Então, a mesma coisa para isso. Eu acho que tem gente que está mais experiente, está mais na frente nisso, não vai ficar patinando nessas coisas, não. Passar vergonha. Beleza. Ó, a gente vai fazer mais 3 perguntinhas aí para encerrar, pessoal. Nosso combinado não pode ser cheio. Pode. Tá. A gente tinha combinado aí uma live de 1 hora no Instagram.
Até não sabia que o Instagram derrubava, ele derruba a gente mesmo depois de uma hora. É, Então vamos. A gente vai para os finalmente aí para não ser derrubados pela segunda vez. Então, pessoal, aproveitem aí para mandar as últimas perguntas para o Shea, vamos aproveitar o momento. Mas já fica, né, aqui o recado que a gente vai também ter um próximo encontro como esse, devido ao grande número de pessoas que participaram e também as perguntas, né, são dezenas que a gente está recebendo. Então, com certeza vai ter legal. teremos outro encontro. Ah, tem uma aqui, ó, do Ronaldo que está aqui ainda. Já é uma tendência a intensificação do cultivo de camarão em RAS, em sistemas, enfim, de recirculação aí com bioflocos mixotróficos, heterotróficos, Eu enfim. acho que eles vai ter uns híbridos aí, né? É, não é aquele RAS clássico, mas alguma coisa assim. Giovanni, eu tinha uma pergunta que um rapaz tinha feito pra gente no Instagram. Posso? Claro, Que tá ele tinha aí. perguntado Pode falar. sobre métodos não biológicos para remoção de nitrogenado. Ah, Assim, eu nunca trabalhei com isso diretamente, quer dizer, para nitrogenado. Mas uma tendência para tratamento de água é a utilização de membranas específicas, né? Membranas seletivas específicas. Eu lembro que uns anos atrás, eu acho que foi em 2000, vou chutar 2014 mais ou menos, eu vi assisti uma aula lá no Calnesp, agora não lembro, uma pesquisadora era uma professora chilena e tal, e ela falava exatamente, inclusive, de membranas para nitrogenado. Então, assim, você consegue, né, escolher qual é vamos dizer assim, o nutriente, o componente, o composto da água que você quer tratar. Então, poderia ser o fosfato, por exemplo, né, que a gente estava falando mais cedo, e usar uma membrana para isso. Do ponto de vista viabilidade econômica, vai depender de quanto custa a membrana e qual que é a manutenção dela. Mas acho que toda tecnologia no começo é mais cara, depois elas acabam diminuindo o preço, né? Mas é uma uhum. coisa que eu, desde aquela oportunidade lá, eu sempre fiquei de olho nisso. Né? Bacana. Porque, por Poxa, exemplo, seria você bem poderia usar para inovador, né? nitrato, por exemplo, nitrato, né? Em vez de trocar água, passa né, ou usar um denitrificador, que é um processo um pouco mais complicado, né? Passa numa membrana e pronto. Seria não deixaria de ser um filtro mecânico, né? Para uma solução biológica. É, Ah, olha só. MC Portela, deve ser a Maria Célia, né? Maria Portela. Célia. Shea, você é um ponto. Olha só, hein, Shea. Que responsabilidade. Você é um ponto fora da curva entre os profissionais da aquicultura. Como você vê o empreendedorismo na área de inovação na aquicultura? A Maria Célia é suspeita, né? Porque ela tinha muito amigo. Então, o Porque elogio não dela tem que valeu. dar uma tiradinha. Ela perguntou sobre qualquer do empreendedorismo. Empreendedorismo aí. Acho que, assim, formação profissional nessa área e também Na o verdade, profissional que está chegando no mercado. eu acho que assim, cada vez mais, agora que eu acho que, na verdade, é uma tendência mundial e o Brasil acho que tem acompanhado isso. A gente participou de 2 projetos via FAPESP aqui na empresa. E aí o que eu achei legal, assim, que me chamou muita atenção, é que vários dos profissionais que estavam lá, dos empreendedores, vamos chamar assim, que estavam lá pleiteando o projeto na FAPESP, eram pessoas com formação de pesquisador, tá? Não era todo mundo, mas tinha um número significativo, assim, uma porcentagem. Então, acho que muitos, sei lá, os alunos que saem lá da UDESC, ou que saem do Calnesp, da FURG, da UFSC, sei lá, na Rural do Pernambuco, o cara, sei lá, sai especialista em produção de vacina, né? Eu acho que a gente tem que abrir os olhos, né, dar atenção para isso, porque aquele conhecimento que ele desenvolveu, que o cara desenvolveu uma tese, ele já fez alguma coisa de inovação. A tese, por si só, já obriga a ser uma inovação. Só que a gente não olha como inovação tecnológica. A gente olha, às vezes, como uma inovação científica, talvez. Mas não como uma tecnológica do ponto de vista comercial. Mas eu acho que com essa, inclusive, o mercado está mais saturado, sei lá, vamos chamar assim, né? Na última década a gente formou muito pesquisador, né? Apesar de ter expansão das universidades também, mas eu acho que essa relação que a gente tem hoje de profissionais do mercado,
propicia, né? Acho que é vantajoso para esses profissionais empreender. Então, sei lá, o cara pode ser especialista em nutrição, em, sei lá, em vacina ou exatamente na minha área. E ele pode inovar, ou seja, não necessariamente ter uma empresa, mas trabalhar na indústria. Né? Sim. Tem gente que fala, eu não quero. Né? Ou às vezes o investimento para a área dele é muito alto. Sei lá, o cara trabalha com uma coisa de tecnologia que não é uma coisa que ele consiga empreender sozinho. Mas dele ir para a indústria. E a indústria, quando ele pega um pesquisador, ele paga bem. É um mercado, é competitivo. Né? Eu acompanho a questão de anúncio de vagas fora do Brasil. E eu vejo a quantidade, uma crescente de busca de profissionais bem capacitados. Né? Então, a nossa área não é uma área que ela não é que nem, por exemplo, ser advogado, que a legislação é do país, né? Nossa parte é técnica, nossa parte, então, isso quebra essas barreiras, né? Sei lá, posso arrumar um emprego de repente no Equador, sei lá, em Singapura. Eu Uhum. mesmo já tive, antes da Altamar, propósito de trabalho fora do país, simplesmente pensei lá, alguém encontrou meu currículo lá, sei lá, no LinkedIn e fez uma proposta lá para a Arábia Saudita, né? Eu acho que a gente tem que para olhar cada vez mais nessas outras oportunidades. Né? Beleza. Duas questões rapidinhas para a gente encerrar, então, pessoal. Uma pergunta do Leomar. Um abração aí para o Leomar também. Da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, né? O FRB, se não me engano é isso. Leomar me corrige. Como está a demanda de raça comercial para ornamentais? O pessoal de ornamental, agricultura de ornamental, né? Vamos supor. Tá? Normalmente eles Sim. acabam usando, né? Eles acabam utilizando as estruturas que usa para aquário. Tá? Apesar, a gente já cotou, por exemplo, aqui em São Paulo, eu conheço alguns produtores, e pelo que eu tenho acompanhado, e não é só eles aqui, acho que é uma geral, como eles já trabalham literalmente com aquarismo, eles acabam usando muitas das soluções, né, das estruturas para aquários. Equipamento nosso, por exemplo, tem gente usando nossos ultravioletas agora. Mas, assim, eu tenho pouca demanda, né, com os nossos skimmers, por exemplo, que são equipamentos para maiores volumes. Eles acabam montando sistemas de volumes menores, eles acabam neutralizando as demandas deles com equipamento para aquário. Perfeito. Bom, pessoal, para encerrar, Thaís Brito. Eu tenho curiosidade sobre isso também, ó. Até porque Santa Catarina é o maior produtor de ostras do país, né? A gente está bem perto aqui da maricultura. Então, sobre sistemas de depuração de ostras, como medir a eficiência dos sistemas de depuração? Normalmente, quando você monta um sistema de depuração, você vai fazer a leitura de coliformes, né? Então, você homologa o sistema, vamos dizer assim, pelo inicial e o final do protocolo. Normalmente, o ciclo de depuração, os standards são 48 horas, né? Tem lugares que fazem menos, aí, às vezes é porque o Estado, sei lá, a agência, regulamenta que você pode ter uma flexibilidade, e tem lugar que não, que você pode, para tal região, você tem um tempo maior ou menor. A FAO tem um manual muito bom sobre depuração, é gratuito, né, para download na internet e tal. Mas normalmente quando você vai homologar um sistema, você faz o inicial e o final de contagem. Tá? E aí os protocolos da região vai falar, ó, com tal número de concentração, você é obrigatório a depurar. Outra situação, não precisa depurar. Ou outra, nem depurando está aceitável. Uhum. É mais ou menos isso. Perfeito. Bacana, achei. Olha, queria te agradecer, né, em nome da toda a nossa equipe, agradecer a todos que participaram. Foi muitos amigos aí, muitos colegas, conhecidos, pessoal de todo o país aí que participou hoje, né? Me mandaram dezenas de perguntas e a gente guardou todas aqui, tá? De alguma forma serão respondidas, talvez numa próxima. Vamos Ah, marcar, Giovanni, é muito legal, cara. vamos. E até tinha uma pergunta sobre isso, vê que bacana, porque
a gente está em quarentena, né? Todo o país sofrendo aí por uma pandemia. E a gente não falou sobre isso, cara. A gente falou de coisa boa, de aquicultura, de cultura, de perspectiva. Então, acho que valeu. Valeu até para desocupar um pouquinho Tá a nossa bom, né? cabeça, né, com esse Tá bom. problema. Muito bom. Para quem gosta de peixe, é sempre bom falar de peixe, né? Então, é um prazer, muito fácil. E pode falar, quarentena também, recirculação, usa bastante. É verdade, faz parte. Faz parte, faz parte. Beleza, Ah, Shei. Muito Giovanni, obrigado, brigadão pela tá? oportunidade, viu? Eu que agradeço pelo teu tempo, pela aula, né, pelo aprendizado. Nada, um bate-papo. Show, show de bola. Então, até a próxima. Tchau, pessoal. Boa Valeu. noite. Tchau, boa noite.